De todos os fundadores do Comando de São Paulo, pelo menos 5 deles são poucos conhecidos do público em geral. É o caso de Paixão, um dos presos mais famosos do sistema penitenciário paulista dos anos 80 e 90, mas que teve um destino trágico, como muitos de seus companheiros que abriram espaço para a organização do sistema penitenciário. A história de Paixão se confunde com a trajetória e mudanças do sistema carcerário brasileiro e das organizações criminosas no nosso país. E através dessa trajetória, é possível compreender como nosso país formou homens capazes de perpetrar as mais gráficas e tenebrosas violências dentro e fora do cárcere. Para começar o nosso vídeo, esse é um vídeo muito importante, inclusive. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo uma passagem do livro do Percival de Souza chamado A Prisão. Esse livro do Percival é resultado de incursões que ele fez dentro das prisões paulistas durante os anos 70. E assim, ele descreve essas prisões e o que acontecia lá dentro, e você percebe a selvageria que era o espaço. Já morta, absolutamente não sugere a justificativa da legítima defesa própria, reconhecida pelo ilustre magistrado. O tribunal achou que o procurador e não o juiz tinha razão, e o paraibano foi condenado a vários anos, mas de a posse do recém-chegado pode acontecer de variadas formas. Uma delas, que ajuda o abutre, é saber se o rapaz viciado é entorpecente, e muitas vezes, por algumas trágadas de maconha, eles se entregam aos abutres. Finalmente, a contar nesta noite, em que passei horas andando, um preso, depois de vários dias de reservas, decidiu-se pelo pavilhão 9 algumas das coisas que sabia sobre a figura do abutre. Quem são os abutres? O preso se esquiva da pergunta. Muitos desses abutres poderiam ser citados p seus vulgos, mas não é necessário. O vulgo de abutre assenta muito bem. Deixemos, pois, assim, e com relutância, o preso começa a contar o caso de um desses rapazes que tentava repudiar os assédios de um abutré insistente. Acabou sendo barbaramente estuprado em condições que me envergonho até de contar. Mas é preciso que se conte. Os jovens devem saber, a sociedade deve saber, afinal, o que se passa neste mundo fora do mundo. Trata-se do caso do rapaz que conseguiu escapar várias vezes do abutre, mas o rapaz sofria de epilepsia. Um dia teve uma crise e, em estado de inconsciência, sem poder esboçar qualquer reação, foi arrastado para o canto da sua cela. O abutre aproveitou-se do ataque epiléptico. Ao voltar a si, o rapaz sentiu que algo de anormal se passara consigo. O abutre simplesmente ria. O rapaz gritou, voltou a gritar com desespero. Chamou o carcereiro. O funcionário, acostumado a tomar conhecimento de certas coisas, ficou chocado, nunca soubera de nada, igual ao longo de seus 13 anos de vida funcional dentro do presídio. Levou-lhe o rapaz ao médico de plantão. O médico também não quis acreditar. Examinou o rapaz e confirmou. Constatou-se que o rapaz fora estuprado. De ordem do senhor diretor, foi instaurado o competente inquérito. E mais o preso não contou, para seria abusar do estômago. Dei-lhe razão. Tá vendo, pessoal? Esse é o ambiente que o nosso personagem foi forjado. Homens que conviveram com o cárcere dessa maneira se transformaram em monstros, em homens quebrados. Paixão, por mais que um nome possa trazer um sentimento de deslumbramento, alegria, um sentimento bom, foi o produto mais bem acabado do ódio construído dentro das muralhas. Hoje, vocês vão conhecer como se formam homens quebrados a partir da história do Paixão, fundador do Comando da Capital. Edu, roda a vinheta. Galera, o Comando de São Paulo foi fundado oficialmente em agosto de 1993. É quando os caras comemoram a fundação. Foi fundado no anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. O que era o anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté? A gente já explicou em vários vídeos, mas vamos explicar de novo. Foi uma cadeia formada em anexo, ou seja, encostado à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. A Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté era uma espécie de manicômio judiciário, um local que ficavam presos que eram inimputáveis, tá? Que tinham transtornos mentais graves e esses transtornos eram responsáveis pelo cometimento do crime. Em anexo, havia uma prisão que foi construída para abrigar
presos que não se adaptavam ao sistema penitenciário ou presos que deveriam ser castigados. Então, no sistema penitenciário normal, nas cadeias normais, a gente tinha a solitária, que era a cela de castigo, e os caras que não... que o castigo da solitária era pouco, era enviado para passar um tempo na casa de custódia e tratamento de Taubaté. Dizem por aí que os diretores, que tinha diretor lá na casa de custódia e tratamento de Taubaté, que tinha um porrete chamado aspirina. Ali era pau, porrada todos os dias. E muitos líderes do sistema penitenciário, muitos presos fortes do sistema penitenciário, foram forjados nesse ambiente infernal que era o anexo à casa de custódia e tratamento de Taubaté. Só para vocês entenderem, porque o Paixão, esse personagem que a gente está falando hoje, ele tem a vida dele modificada pela casa de custódia, pelo anexo à casa de custódia e tratamento de Taubaté, beleza? Ali, segundo informações, cerca de 7 internos formaram a organização. Alguns dizem 7, outros dizem 8. Entre esses internos estaria o Zé Cachorro, Isaías Esquisito, Cara Gorda, Cezinha, Gileão, Bicho Feio, Misael e Paixão. Mas veja, há algumas contradições nesses personagens aí. O Gileão, por exemplo, não coloca o Paixão, o personagem de hoje, como fundador no dia, enquanto alguns jornalistas, como Josmar Josino, não colocam o Zé Cachorro no momento da partida do futebol de fundação e colocam o Paixão. Faz tempo que o parceiro meu, o Davis Chiodini, que vocês devem conhecer aí da ESPN, ele cobre o Super Bowl, a gente procura documentação para entender melhor quem estava por lá no dia. A gente já teve alguns avanços e tem alguns projetos que a gente tem aí para publicar isso. O fato, pessoal, é que o Paixão ficou conhecido como formador da organização e fundador, e esteve nos principais momentos dessa organização nos anos 90 e que o grupo estava abrindo espaço à foice. Paixão era conhecido por virar uma cadeia sozinho, ou seja, ele chegava em um local e organizava a rebelião. Na época, ele estava no anexo à casa de custódia e tratamento de Taubaté, em 1993, exatamente porque tinha organizado uma rebelião em uma das unidades prisionais do sistema paulista. Novamente, para entender melhor a vida do Paixão, a gente precisa entender o contexto do qual sua vida foi construída e os locais pelos quais ele passou. E é bastante complexo. Vamos lá para a história dele então. Antônio Carlos da Paixão nasceu na cidade de Curvelo, em Minas Gerais, no ano de 1960. O pai de Paixão era peixeiro e mudou-se para Santo André, em São Paulo, quando Paixão ainda era muito jovem. Aqui no estado de São Paulo, o genitor vai encontrar um trabalho que vai mudar para sempre a vida dele e a vida do filho. O pai do Paixão, pessoal, arrumou um trabalho dentro do sistema prisional paulista. Na época, ele era o que era conhecido como agente penitenciário e hoje é conhecido como policial penal. Na juventude, mesmo antes de completar 18 anos, Paixão se envolveu com um grupo de ladrões. Ele começou batendo carteira no centro de Santo André, em São Paulo, e depois se constituiu como ladrão e foi preso por assalto aos 19 anos de idade em 1979. Cara, aí que estudar essa história é interessante. Os líderes aí da organização, muitos deles têm histórias muito parecidas, cara. Por exemplo, o Cezinha e o Marcola foram batedores de carteira no centro de São Paulo, assim como o Paixão foi batedor de carteira em Santo André. Aos 19 anos, o Paixão foi preso em 1979. Paixão adentrou a prisão no final dos anos 70, na época em que violações eram comuns entre presos. Naquele período, não havia visita íntima, e dentro da cadeia era o salve-se quem puder. Vamos lembrar que as prisões começaram a encher nos anos 60, com a urbanização desregulada promovida pelos programas de aceleração de crescimento da ditadura militar. Por que eu estou explicando isso? Porque a história do Paixão também é a história do sistema penitenciário paulista. Nessa época, como a gente falou lá no começo, as violações de presos, que é a situação mais humilhante de subjugação de um homem nesse processo, eram muito comuns. Só que o sistema penitenciário e o encarceramento em massa no Brasil, ele começa a ficar forte no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então o Paixão pega mais ou menos a década que começa a encher as cadeias e que as pessoas começam a se organizar ali, ao tentar organizar essa selvageria. Há um projeto da ditadura militar chamado Grande Milagre Econômico, que realmente trouxe por alguns anos uma prosperidade econômica para o país, com muitas obras em ambiente urbano, e foi nesse período que ocorreu uma urbanização desorganizada e a formação de grandes periferias dos centros, mas nas cidades. Oitava cidade do mundo está a grande concentração industrial do nosso país, funcionando como centro de gravidade nesta arrancada do desenvolvimento em dimensão de Brasil grande. Apoiando-se no vigor da siderurgia,
As indústrias brasileiras que se utilizam do aço vão chegando a impressionantes números de produção. Em 1968, produzimos 280 mil veículos, isto é, 1.000 veículos por dia, recorde absoluto, vitória de um setor pelo qual se mede a capacidade industrial de qualquer nação. Fabricando veículos de todos os tipos, carros grandes, médios e pequenos, os brasileiros atingem os estágios mais avançados da tecnologia, acelerando a cadência da emancipação econômica. Foi o período em que São Paulo cresceu muito, Rio de Janeiro cresceu muito, muitas cidades ao redor de São Paulo se formaram, muitas periferias se formaram. E por conta dessa formação de periferia, ou seja, locais sem estruturas, locais sem oportunidade, locais em que recebiam muitas pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, esses locais eles tinham bastante violência e os filhos dessas pessoas muitas vezes iam para o mundo do crime. Uma parte ínfima, novamente ínfima não, mas uma parte bem pequena. A grande maioria das pessoas eram trabalhadoras e construíram as cidades nesse período. Mas foi neste momento que a urbanização desregulada precisou criar ambientes de encarceramento em massa, como política, obviamente, para tentar conter essa violência e encarcerar essas pessoas que cometiam crimes. Então a gente está falando que final dos anos 60 até o final dos anos 70, foi esse período de configuração do encarceramento em massa no nosso país. Só para que vocês possam entender isso daí. Quando o Paixão adentrou na cadeia, não fazia mais de uma década que as prisões lotaram. Quer dizer que o espaço prisional urbano em São Paulo ainda estava caminhando para uma organização quando o Paixão entrou na cadeia. Nós entrevistamos algumas pessoas que conheceram o Paixão. Uma delas, que foi funcionária da casa de detenção, nos disse que o Paixão sofreu uma violação de um preso mais antigo. Muito provavelmente, né, supostamente, teria sofrido uma violação de um abutre. Inclusive, ao que pudemos apurar, Paixão, além de ter passado por essa situação de violação, os presos que fizeram isso ainda tatuaram, fizeram uma tatuagem nele para marcá-lo para sempre. Dizem que pode ter sido pelo fato do pai dele ter sido agente penitenciário, coisa que quando os presos descobriram, eles não gostaram. Na época do que o Paixão entra na cadeia, a prisão era configurada pelos mais fortes, né? Essa nova geração que vai sendo encarcerada no final dos anos 70 é que vai mudar a situação. A gente chama essa geração nova que chegou no final dos anos 70 e vai passar os anos 80 inteiro ali na cana, de geração da revolta no cárcere, porque eles chegam, veem ali os ripadores das antigas, os chefes de cela, caras que não respeitavam nada, e eles vão se revoltar contra esses caras e, logicamente, se revoltar também contra o sistema. O Paixão foi encarcerado pela primeira vez, como eu disse para vocês, várias coincidências, no mesmo ano que Geleião foi encarcerado pela primeira vez, os dois em 1979. Cezinha foi encarcerado pela primeira vez em meados dos anos 80. Marcola também em meados pro final dos anos 80. Esses caras foram encarcerados mais ou menos na mesma época, no mesmo período. Nós temos aqui um vídeo contando a história do Geleião, um dossiê que nós trouxemos os processos deles, uma série de coisas aqui para mostrar para vocês, e vocês podem ver que ele foi preso nesse período. Apesar do Geleião ter cometido um crime de violação também na rua, que depois vai ser usado contra ele, mas isso aí é coisa para outro vídeo. O Paixão então começou a rodar o sistema penitenciário, assim como o Geleião. Isso acontecia porque esses presos davam bastante trabalho, eles eram matadores de cadeia mesmo. Há histórias do Paixão que ele tirou a vida da cela inteira, tá ligado? Tipo, tinha 3 pessoas da cela com ele, tirou a vida dos 3 caras. O nosso amigo Maurício Monteiro, o Nenê, um abraço, Nenê, que tá sempre por aqui, ele já publicou no canal dele uma história bastante interessante com o Paixão, que aconteceu na penitenciária do estado no Carandiru. O Paixão, por mais que seja considerado um preso bastante violento, ele se vestia de Papai Noel e distribuía presente para as crianças. O mesmo que passava faca quando tinha algum problema com o preso, era o ser humano que se vestir de Papai Noel para dar presente para as crianças em dia de visita. Olha como é que o negócio era complexo. Bom, na ficha do Paixão havia várias mortes, principalmente presos mais antigos. Em poucos anos, ele ficou conhecido dentro do sistema como puxador de rebeliões. Ele era extremamente respeitado pela ampla maioria da massa carcerária. Por várias vezes, Paixão foi enviado para a anexa Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Ali ele tomava paulada, surra de barra de cano, humilhações. Era um dos presos que mais conhecia o inferno. No início dos anos 90,
90, Paixão já mantinha contato com os presos que eram lideranças do sistema penitenciário paulista. Na verdade, ele era considerado uma das maiores lideranças. Todo mundo conhecia ele. Naquela época, o líder geralmente ocupava 2 cargos. Ele era o líder e era também matador de cadeia. Mais pra frente, as lideranças vão ficar conhecidas como mentes pensantes. A hora que chegar o Marcola, o Idemir Ambrosio, conhecido como Sombra, o Júlio César Guedes, conhecido como Julinho Carambola. A geração do Paixão de Leão, Cezinha, eles eram conhecidos por serem muito violentos. Depois, a próxima geração de líderes, que meio que vive concomitante também com a geração do Paixão e do Geleão, vai ser uma geração de líderes mais cabeçudos, entendeu? Mais cabeça pensantes, mais intelectuais aí no ponto de vista de articulação do processo. Vão se organizar mais. Bom, vamos lá. Para 1993, segundo algumas obras, como Cobras e Lagartos, Paixão estava anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Ele teria ajudado a organizar uma rebelião de vários dias para a desativação do local. Ele teria também, segundo alguns autores, participado do jogo de futebol que terminou no massacre da fundação do grupo. De fato, isso importa, mas é bem pouco perto da função do Paixão e a função que ele teve ao levar a filosofia da organização para o resto do sistema. Porque uma vez que o grupo foi formado, a ideia era levar aquelas ideias do grupo para o resto da população carcerária e instituir aquelas regras para os outros cantos do sistema. E o Paixão será extremamente importante nesse episódio, porque é o seguinte, os caras fundam a organização na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, produzem um estatuto lá, só que esse estatuto e essa organização, ela precisa se espalhar pelas entranhas do sistema, vocês concordam? Pelas veias, pelos fios do sistema. E quem faria isso? Quem faria essa expansão seriam os presos considerados. O Paixão era um dos principais dele. Então o Paixão é o homem que foi abrindo o espaço para a organização à foice, no meio de uma selvageria, no mato, de uma região silvestre ali. Então, galera, o Paixão, o Geleão e o Cezinha, geralmente, eles chegavam em alguma prisão, em algum local, e já tiravam a vida do preso mais antigo que tinha. E geralmente aqueles presos com hábitos mais selvagens, que a população carcerária ali já estava cansada. Após tirar a vida do cara na prisão, eles instituíram o Estatuto do Comando. Então, é como se o Paixão, Cezinha e Geleão chegasse numa unidade prisional. Dentro dessa unidade prisional, eles tiravam a vida de alguns líderes ali, que eram líderes que cometiam certos selvagerias, como eles chamavam. Ao tirar a vida desses líderes, eles implantavam o Estatuto do Sistema. Isso à base de muita violência. E eles levavam esse estatuto, que foi formado lá em Taubaté, para os outros grupos. Veja esse artigo 6 do primeiro estatuto. Eu vou ler para vocês. O comando não admite que seus integrantes, Pedro, caguetas, aqueles que extorquem, invejam e caluniam e os que não respeitam a ética do crime. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho, aqueles que extorquem, invejam e caluniam. Prestem atenção nessa parte, porque essa parte vai ser muito importante para um evento que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Foi em cima desse artigo que o Paixão se tornou bastante conhecido. E temos aqui o processo que explica direitinho como era a função dele na expansão da organização. Se liga, esse barato que eu vou contar para vocês, ele aconteceu na penitenciária do estado. E ele ocorreu porque os caras violaram exatamente o artigo 6º. O evento é conhecido como Domingo Negro. Domingo era geralmente o dia de visita na cadeia, um dia sagrado que, por regra geral, não se podia tirar a vida de ninguém. Mas essa regra será quebrada para demonstrar a força da organização. Vamos usar agora o livro do Márcio Cristino, chamado Laços de Sangue, e além do livro dele, o processo, que a gente conseguiu o processo desse evento que aconteceu, que tem o Paixão como protagonista e mostra como o comando instituiu as suas leis dentro do sistema penitenciário através de muito sangue. A gente vai fazer a leitura do inquérito policial 587 de 1995, junto com o processo número 0211-110-82, 1995, 26/8/0003. Esse é o número do processo, se alguém quiser consultar aí também para ver o que a gente está falando aqui é verídico, pelo menos do ponto de vista documental. Do período que tange esse processo, os membros da organização chegaram na penitenciária do estado e ficaram sabendo que uma quadrilha de presos estava extorquindo visitas. Lembra do artigo 6? Segundo a justiça, o grupo do comando que chegou resolveu se juntar e dar fim a essas extorsões. E de uma vez só, eles tiraram a vida de 3 caras. Nessa ocasião foram ripados 3 caras que também eram bastante desconhecidos no sistema penitenciário.
Acompanhe com a gente uma parte desse processo, vou ler para vocês. Segurança penitenciária que na tarde de ontem, quando exercia suas funções junto ao 3º pavilhão da penitenciária do estado de São Paulo, escutou gritaria nos pavimentos e, verificando o que estava ocorrendo, soube que os 15 autuados nesta oportunidade esfaquearam as vítimas Walter Pinto de Magalhães, Edivaldo Rodrigues da Silva e Adélio Luiz Salício, utilizando-se de facas improvisadas, as quais são exibidas para esta autoridade. Quer após o fato, os 15 presos confessaram a autoria do delito, entregando os instrumentos citados e alegando que o fato ocorreu porque as 3 vítimas estariam extorquindo familiares de presos, no sentido dos visitantes serem obrigados a trazer objetos e até mesmo dinheiro, sob pena de praticarem injustiças com parentes de presos visitantes. Que o depoente esclarece que após a ocorrência do fato delituoso, Walter e Edivaldo, assim como Adélio, foram socorridos do hospital penitenciário, sendo que os 2 primeiros não resistiram aos ferimentos e logo depois morreram, enquanto este último foi socorrido junto ao hospital Mandaqui em um estado grave, vindo a falecer no período noturno. Essa RUPA que eles chamam, que marcou uma das primeiras revoltas e instituição da organização, feita inclusive pelo Paixão, os presos identificaram que existia 3 presos ali que extorquiam visitas, então era assim, você não podia nunca tirar a vida de ninguém na visita, mas os presos que ficavam devendo alguma coisa, no dia da visita, os parentes tinham que levar as coisas, o dinheiro, alguma coisa para o cara poder pagar. E tinha preso que ia lá intimar a visita, pegar dinheiro da visita. A visita é uma coisa sagrada, ela tem que ser respeitada dentro da prisão, você tem que resolver o problema com quem está devendo para você. Você pode esperar que a família traga o dinheiro, mas quem tem que pedir é o cara. Você não pode ir lá extorquir. Então esse grupo da organização ficou sabendo que esses caras extorquiram e resolveu ir lá e ripar os caras. Aí, olha quem estava nesse processo. Vamos lá olhar aqui os caras que estavam nesse processo para vocês verem aqui. Consta do inquérito policial incluso 587 de 95, que no dia 23 de julho de 1995, por volta das 15h20, no pavilhão 3 da penitenciária do estado, nessa comarca os detentos: Antônio Carlos Roberto da Paixão, o Paixão; Paulo Sérgio Cícero Silva, o Paulinho Perereca; Sandro Henrique da Silva Santos, que é o Sandro Henrique, o famoso Gulu, cara muito forte lá na Baixada Santista, que depois vai virar inimigo do Marcola, mas era muito importante para a organização. José Evanildo Melo da Silva, José Teixeira da Conceição, Ricardo Luiz Roberto, José Roberto dos Santos, Marcelo Araújo Barreto, Marcelo Vicente Jesus, Júlio César Guedes de Moraes. Quem é? Julinho Carambola, eterno braço direito do Marcola. Edemir Volete, José Rivaldo Silva Santos, Joel Rodrigues dos Santos, César Augusto Roriz da Silva. Quem é o César Augusto Roriz da Silva, que estava nessa fita com Paixão? Vulgo Cezinha, fundador do comando também. E Márcio Henrique Evaristo. Então vocês podem ver aí que tem 4 quadros da organização criminosa que eram muito famosos e muito respeitados nessa RIP, que eles tiram a vida dessas pessoas que, na ocasião, desrespeitaram o artigo 6º do Estatuto dos Caras. Paixão foi um dos caras que deu as facadas nos caras. Dizem por aí que ele era tão bom na facada que uma vez ele tirou a vida de um cara dentro da cela e ele tortou a faca na saboneteira do cara. A saboneteira é aqui, esse espaço aqui que a gente tem, né? Diz que enquanto o maluco gritava, o Paixão enfiava a faca, ela entortava e o Paixão dizia: a gente se vê no inferno. Olha só como é que o cara era executor de cadeia mesmo, brabo, tio. Encontramos também o depoimento do Paixão sobre essa ripa ocorrida, né? Essa rupa, na verdade, a ruba que a gente chama, na cadeia eles chamam de ruba, que é essa confusão aí que morre vários presos. Por que eu tô falando bastante desse assunto? Porque esse crime, ele foi um divisor de águas e ele meio que moldou assim o modelo de como que a organização levava, expandia seus domínios pelo crime. Ó, vamos lá ver também o que o Paixão falava. O que o Paixão falou em juízo. Poder Judiciário de São Paulo, segunda vara do júri, Foro Regional Jabaquara, lá na capital. Processo 587 de 95. Isso é o que foi o vídeo, né? No inquérito. O réu Antônio Carlos Roberto da Paixão, conhecido como Paixão. Aí o Paixão fala aqui, ó: matei os detentos Walter, um outro que tem o apelido de Baianinho e um terceiro conhecido como Araquém. Utilizei faca para a prática dos crimes.
Havia outros agressores cujos nomes não sei individualizar. Também não sei seus apelidos. Eu estava bronqueado com as vítimas porque elas estavam tomando dinheiro das pessoas que iam nos visitar. Não sei se as outras pessoas praticaram o crime pelo mesmo motivo. Utilizei uma faca para praticar os crimes. Não sei os instrumentos que os outros agressores usaram. Estou de castigo em Taubaté e já há algum tempo não recebo visitas. Estou com um problema na hérnia e ninguém toma providência. Estou preso desde 1979 por assalto. Pelos nomes, não sei quem são as testemunhas arroladas na denúncia. Não tenho filho, não tenho companheira. As vítimas não haviam extorquido dinheiro de nenhuma visita minha. Vamos analisar a fala dele aqui? O que a gente consegue entender para a história analisando um documento? Isso é um trabalho historiográfico, galera. Bom, galera, primeira coisa, vamos entender a ética no mundo do crime que o Paixão seguia à risca. O que acontece? Ele fala que ele tirou a vida dos caras. Por quê? Eu não vou acusar ninguém. Eu vou assumir esse BO. Certamente os outros presos assumiram também que foram eles que deram a facada pra ninguém saber quem foi. Aí ele falou assim, tinha outras pessoas comigo que eu não sei dizer o nome. Lógico que ele sabia que eram os caras que estavam no processo, mas ele não ia entregar ninguém. Interessante também. Ele fala que as vítimas estavam tomando dinheiro de visitas e dizia que visita era sagrada. Ou seja, eu estou fazendo algo pela coletividade, não para mim. Já que ele diz no final, na última linha, as visitas não haviam extorquido dinheiro de nenhuma visita minha. Veja, não tinha nada pessoal contra mim. Era um bagulho contra o grupo, contra o sistema, contra a massa carcerária. Olha que interessante essa análise de discurso que a gente faz aqui. Não sei os instrumentos que os agressores usaram. Ou seja, eu não sei de nada de verdade. E outra coisa que vai ficar, que é importante que a gente entenda aqui nesse documento também na fala dele, é a condição psicológica de cumprimento de pena do Paixão, que vai ser importante para a gente entender daqui a pouco qual vai ser o destino dele. Chega um momento que ele fala do estado dele. Ele diz que está em Taubaté por conta dessa ripagem que ele fez, pagando castigo, e ele fala, já há algum tempo não recebo visitas. Esse tipo de fala, geralmente, o preso fala para dizer que ele não está bem de saúde mental. Estou preso desde 79 por assalto, então, ou seja, muito tempo preso. Fala assim, ó, não tenho filho, solidão. Não tenho companheira, solidão, tá bom? Então, assim, ele fala também que ele tá com hérnia, ou seja, além da questão psicológica, ele não tá bem na questão física também. Por que eu tô dizendo isso? A partir daqui, a gente vai ver a derrocada do Paixão. Esse crime que eu tô falando pra vocês, eu fiquei bastante tempo nele, porque ele é muito importante, porque ele rodou, esse fato rodou todo o sistema penitenciário, então construiu meio que um mito em cima dos caras da organização, porque as pessoas falavam, vocês lembram do Araquém? Vocês lembram daqueles cara pesado que tinha na penitenciária do estado? Os irmãos do comando foram lá e riparam todo mundo, porque os caras estavam extorquindo visita. Então esse mito ajudou a expansão da organização. Talvez sem esse crime, demoraria muito mais para a organização tomar todos os espaços do sistema prisional. A partir daí, onde Paixão, Carambola, Cezinha e Gulu chegavam, o pessoal já tinha como cartão de visita esse crime que ocorreu na penitenciária do estado. Além dessa situação, Paixão continuou passando pelo sistema, sendo transferido de um lugar para o outro, pagando poucos meses em cada unidade prisional. O fim da vida de Paixão é bastante impressionante. Ele morreu na casa de custódia e tratamento de Taubaté, lá no anexo. Inclusive, ele foi para lá por causa desse crime. Taubaté foi a prisão em que Paixão ajudou a mudar a história do sistema, mas também foi o lugar que ele viu pela última vez a luz do sol. Paixão estava pagando o castigo em Taubaté e, pelo que conseguimos pesquisar, ele não estava bem de saúde mental, como falado aqui no depoimento dele. Eu nem sei se havia algum preso naquela época que estava bem de saúde, na verdade, né? O Paixão se sentia perseguido e achava que seus companheiros estavam conspirando contra ele. Algumas fontes disseram pra gente que ele tinha discordado de alguns rumos que a organização também estava tomando. O fato é que em determinado momento Paixão passou a ter certeza de que seria morto pelos companheiros. Mas é importante que a gente diga aqui uma coisa que é interessante, tá? O Paixão dizia que nenhum homem tiraria a vida dele numa cadeia. Ele preferia colocar um ponto final na própria história do que deixar alguém levá-lo para o inferno com uma facada. E foi o que ele fez. E uma noite, na sua cela em Taubaté, ele resolveu pegar uma corda e fazer uma forca. Paixão estava tão focado em colocar um ponto final que, além da forca, ele carregava nas mãos uma navalha. Bom, com a corda no pescoço, ele pulou da cama, mas não quebrou, entendeu? Aí ele terminou o serviço cortando a jugular com a navalha, irmão. Terminava ali, galera, a história de um dos membros que abriu o caminho para a organização. O cara que meteu a foice no mato do terreno para preparar ali
aquele terreno para a consolidação da organização. Paixão era um membro do primeiro escalão e da primeira geração do grupo. Ele pegou um ambiente bastante selvagem dentro da cadeia e transformou. E é assim que a nossa sociedade forja homens quebrados, produtos de um sistema selvagem que endurecem e ficam cada vez mais violentos. Alimentam e são alimentados com muito sangue e mortes. Paixão, pessoal, é o resultado de pauladas, de barras de ferro no lombo, de muitos anos de abandono do sistema penitenciário paulista. Ele é o modelo, o tipo ideal de monstro que criamos e alimentamos dentro de celas fétidas atrás das muralhas de concreto e aço que separam o mundo da cadeia do mundo onde o sol não nasce quadrado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma pesquisa que deu bastante trabalho, muito cansativa, mas vale a pena trazer elas para vocês. Quero agradecer nosso amigo David Chiodini pela ajuda que dá sempre pra gente. E eu quero puxar a orelha de vocês um pouquinho aqui também, tá? A gente tá recebendo pouco like nos vídeos, poucas inscrições. Quando a gente arruma um patrocinador, ninguém clica. Eu não sei quanto tempo a gente consegue manter a qualidade do nosso trabalho aqui, sem que vocês deem pelo menos o like de vocês, ajudem a gente no Apoia-se ou simplesmente se inscrevam no nosso novo canal aí no Pras Ideias, que a gente fez para ajudar a gente bancar esse canal principal aqui e continuar fazendo e trazendo essas pesquisas mais profundas para vocês. A partir de R$2 vocês nos ajudam no Apoia-se, esse dinheiro vem pra gente poder manter o nosso ambiente aqui, expandir, colocar mais pessoas para trabalhar com a gente, ou por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal aqui também, certo? Toda sexta-feira vocês têm conteúdos exclusivos para vocês assistirem. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.